Um dia, dando uma palestra para estudantes de jornalismo, eu perguntei assim pra galera. Um menino me fez uma pergunta e tal, e eu perguntei assim. Era no mês de, sei lá, acho que era outubro. Eu falei, quantos livros você já leu durante esse ano? Daí ele falou assim, nenhum. Putz, nenhum. E você costuma ler quantos livros por ano? Ah, eu não leio, eu não gosto de ler. E você quer ser jornalista? Eu não aguentei, sabe? Eu não aguentei. E olha só com quem que eu tô conversando hoje aqui, a Olga Bongiovanni. Olha, eu tô animadíssimo pra fazer esse papo aqui, Olga, porque é o seguinte, quando eu te convidei lá atrás, que você não mora aqui em São Paulo, e aí você falou, não, Fernando, olha, vamos dar um jeito, quando um dia que eu for pra São Paulo, a gente marcar e eu vou aí conversar com você. E olha, você cumpriu mesmo com a palavra, viu? Você falou e combinou. Não, olha, dia tal, tô em São Paulo, já vamos deixar agendado. Porque tem gente que às vezes a gente convida e te esquece, né? E nunca mais entra em contato. Eu falei, olha, meu, a Olga é muito legal, que ela veio realmente, vamos fazer, vamos participar. Então, ó, tô muito feliz que você veio aqui para participar do podcast aqui comigo, viu? Eu estou muito feliz de estar com você, porque quando você me colocou no livro 100 anos do rádio, foi um grande presente, foi uma honra estar nesse livro. E eu levei um susto quando você me ligou e disse que gostaria de me colocar no seu livro. Daí é um jeito que eu estou aqui para te agradecer o carinho de estar no livro e dizer muito obrigada e jamais deixaria de vir. Eu só disse para você, eu vou juntar todos os compromissos que eu tenho num período de 3, 4 dias para resolver tudo e vou. Tô aqui com você, conhecendo seu pai, sua esposa. Ai, uma delícia. Ai, muito legal. E olha, gente, eu ganhei um presente aqui que eu não sei nem se eu vou sabe aquele presente que dá dó de você desfrutar? É um doce de abóbora com pimenta de dedo moça. Doce de abacaxi com pimenta de dedo moça. Abacaxi. Abacaxi. Gente, isso aqui tá maravilhoso. Só o cheiro. Eu não experimentei ainda. E se você não der uma bocada pro seu pai... Eu não sei se eu vou... Come com queijo, Fernando. Eu tô com dó, porque é tão bonito. Eu falo assim, dá vontade de... Não, isso aqui eu ganhei da Olga, gente. Eu vou guardar. Vou pôr no meu museuzinho aqui que eu tenho, que você viu. Você come o doce. O teu museu, parabéns, que lindo, maravilha. Come o doce e depois você vê o que você guarda dentro do pote, o que você faz com o pote. Mas você vai usar o pote na cozinha. Obrigado pelo presente, viu, Imagina. Olga? Mas o presente maior é você estar aqui falando comigo. E ó, gente, apresentar a Olga, e eu resumi bem resumido, porque senão a gente vai ficar aqui só falando do currículo da Olga, né? Então ela veio ali direto, ela nasceu em Capinzal, no Santa Catarina, certo, Olga? Isso. Vem de uma família italiana humilde, aprendeu o reaproveitamento de tudo com a sua mãe, a dona Delfina, e atualmente apresenta o Divina Receita na TV Evangelizar e o CBN Revista na CBN Cascavel. Acertei, né? Tudinho. Olha, ótimo. Olga, agora é o seguinte, você tá fazendo um programa hoje lá na TV Evangelizar, que inclusive é na sua casa, você grava lá na sua casa, e eu assisti o programa, e no seu programa parece que você valoriza a simplicidade, ou seja, você colhe o que você planta, faz uma comidinha caseira, se diverte ali com os seus cachorrinhos, que eu amo seus cachorros, eu amo cachorro, né? Eu e a Anne, a gente tem 2, a gente perdeu uma em abril, 9 anos, e é difícil, né? Perder cachorro. Como difícil. É difícil. É muito dolorido. E eu vejo lá você se divertindo com seus cachorros e eu vejo essa simplicidade. E cada vez mais, não sei se eu tô enganado, as pessoas não buscam muito ser simples. Elas querem extravagância, quer gastança, né? E você tá levando esse conteúdo de simplicidade. Qual que é a importância disso, dessa simplicidade pro dia a dia? Por que você resolveu levar isso pro seu público? Me conta um pouquinho aí. É a essência, né? É a essência da alma. Porque a ostentação, tem gente que, né, ostenta, precisa ostentar para ser feliz. Essa essência traz felicidade. E é a prova de que eu com pouco, com qualidade, vale muito mais do que o mundo, do que a ostentação, do que... É possível ser feliz, Fernando, é possível ser muito feliz, porque eu não abro mão de abrir a porta da minha varanda, da minha casa, e dar para uma varanda e para o meu jardim, e dar de cara com beija-flor,
né? Ouvir o canto dos pássaros, assim, começou a clarear o dia 5h30, que o dia começa a estar clareando agora às 5h30. No inverno, um pouco mais tarde. E você ouvir aquela passarada toda e saber que eu transformei aquele lugar, porque aquele lugar era terra batida, era terra morta, não tinha nada. Eu tinha o muro em volta de um terreno e as plantas crescendo. E hoje eu moro numa floresta. E eu fiz tudo acontecer em 3 anos. Então, eu construí esse mundo. As pessoas, quando chegam lá e dizem assim, você mora num paraíso. Eu entendo por que você não quer ir embora daqui para São Paulo, para Curitiba, para outro lugar. É possível ser muito feliz assim. E eu entendi que, passando isso para as pessoas, eu estaria ajudando-as. Por exemplo, descobri nesse período todo, não só de pandemia, mas principalmente de pandemia, que as pessoas estavam e estão muito doentes. As pessoas estão muito ansiosas, dormindo muito mal. E aí eu falava assim, sabe o que você faz? Se você não consegue ter um pedacinho, um quintal, um canteiro, planta isso num vaso. Você tem aí na sua casa, no seu apartamento, um cantinho que pega sol. Isso aqui precisa de sol, toda planta precisa de sol, né? Aliás, toda não, tem, por exemplo, a Zambiacuca não precisa. Essa, se botar no sol, ela morre. Mas a maioria precisa de sol. Então, vamos lá. Pega um pouquinho de sol, você pode ter um tomate. Você tem um tomilho. Você tem um alecrim, um manjericão. Você dá tempero à sua vida. E que prazer é esse absurdo de você ir colher para colocar na sua comida? E a comida tem outro sabor. Eu falava ontem sobre essa coisa de na comida, o Mia Couto, que é um moçambicano maravilhoso, poeta, escritor, ele fala sobre o alimento, né? Que no alimento verte amor ou ódio, né? Veneno ou amor. E é isso. Você faz uma comida com amor, o sabor é outro do que você faz uma comida de qualquer jeito, joga lá na mesa. E plantar é isso também, porque através do movimento das plantas, eu consigo dar um outro sentido à minha vida. E é muito interessante quando a pessoa te liga, te escreve pelas redes sociais e diz assim, eu quero te agradecer porque eu hoje não tomo mais remédio para dormir. A minha ansiedade acabou. Sabe por quê, Olga Bongiovanni? Porque eu comecei a mexer na terra. Do jeito que você falou, mete a mão na terra, coloca o pé na terra, não com o calçado de tênis, chinelo, pé na terra, na grama, descarrega essa energia. Isso faz muito bem para a saúde, porque a gente tá vivendo um tempo em que as pessoas tomam remédio para dormir, para acordar e para viver. E não dá para continuar desse jeito. A gente está se matando. Vai entrar em colapso, né? Entra em colapso. Então é possível sim. Não tem, eu não tenho um quintal imenso como você tem. Calma, gente. Tem floriculturas, tem gardens. Comece a mexer com isso. Nós tivemos um aumento de pessoas interessadas em plantas, um aumento assim de 300%, 400%. O interesse das pessoas durante a pandemia. É muito. Plantas foi 400%. Graças a Deus, né? Isso refletiu no preço, sim. Por exemplo, uma planta que eu ia lá e comprava ela por R$20, hoje ela está 80, por conta da pandemia, do tanto que saiu. Mas também falando com o pessoal de floricultura, eles dizendo isso, a gente está muito feliz porque as pessoas estão aprendendo a cultivar. Logo depois que começaram a sair mais de casa, ou mesmo antes de não sair, iam de máscara, todas paramentadas, iam na floricultura. O que é que você tem aqui para eu plantar? Mais ou menos assim, que eu moro num apartamento, num espaço muito grande, porque eu faço esse tipo de pesquisa com o pessoal de garden, de floricultura. E eles estão muito felizes também, porque se você for conversar com o pessoal que trabalha nesses espaços, as pessoas são muito felizes. Lidar com plantas é muito saudável. Lidar com a terra é muito bom. Então, eu descobri tudo isso. Isso é a essência de felicidade, pode ter certeza. E eu acho que aumenta a conscientização também, né, Olga? Tá. Porque quando você tá junto com a natureza ali, você vai ter uma preocupação maior em cuidar disso, né? Imagino eu. Cuidar. E aí tem um outro exercício maravilhoso que plantar nos ensina. É a paciência, é a espera. Porque você não colhe antes de um determinado tempo. Por exemplo, tem cultivares que você vai colher depois de 3 meses, depois de 6 meses.
Algumas coisas você colhe em 30 dias, quem sabe? Difícil. Mas uma salsinha demora. Um tomate, um alface. Não é plantou e pá, tá ali. Não é mercado, né? Não. Você exercita a sua paciência. Sabe a ansiedade, que somos todos ansiosos? Você exercita. E é muito interessante você acordar de manhã e lá ver o seu tomatinho. Então, o tomatinho está todo verde hoje, mas você já viu que um lá embaixinho assim, já está começando a amarelar. Quando ele vai à noite, tá, amanhã cedo você vai lá, ele já está um pouquinho mais amarelo. No terceiro dia você já colhe. Entende? Mas você exercita a paciência. E isso te ajuda na ansiedade. Ajuda a passar com mais leveza, vamos dizer, essa loucura que é a vida da gente. Fantástico. Ô, Olga, agora você falou que muita gente comenta contigo que sua casa é um paraíso, e inclusive você grava, eu falei aqui que você grava o seu programa lá, né, da TV Evangelizar, você faz o programa da sua casa. Me conta um pouquinho da história da sua casa, porque eu acho que tem uma história aí, teve um projeto, teve um planejamento, teve toda uma trajetória aí de quando você começou a construir pro projeto atual. Como é que foi essa ideia? Vou construir, como é que vou fazer um projeto, como é que vai ser? Me conta um pouquinho. Esse projeto nasceu na minha cabeça em 2003, quando eu estava na Band. Depois eu comecei a construir uma casa aqui, em 2008. Uma casa grande, que era uma casa estúdio, tinha até camarim na casa. Mas aí eu acabei indo embora, daí eu cansei de tudo, falei, chega, não quero mais isso aqui. Fui embora, vendi a casa. E aí fui morar de aluguel, quando eu voltei para Cascavel. Mas o sonho da casa, para fazer um programa, estava aqui. Aí fiz um desenho, fez outro desenho, deu certo. O Natuane Costa é o nome dele, da Schneider Costa, um querido. Quem sabe ele está vendo a gente. Desenhou o projeto, fez um pé direito, que era o meu sonho, aquele pé direito alto, e eu falava para ele, ó, pensa que aqui nesse espaço vai ter um estúdio, é a sala, é a cozinha, é tudo conjugado. Eu só tenho separado nesse espaço de 90 metros, eu tenho um escritório. Então, se eu precisar falar com você, eu gravar alguma coisa lá, que não pegue muito ruído, eu vou para lá. Senão eu tenho sala, cozinha, fogão a lenha, fogão a gás, geladeira, estante, televisão, biblioteca, eu tenho tudo no mesmo espaço. E ele desenhou o projeto do jeito que eu sonhei. E o jardim era uma grande estrela, né? Então, desenhei o jardim também, com os canteiros altos, por 2 motivos. Os canteiros precisavam ser de uma cor viva, para se misturar com o verde, dar um contraste bonito para a TV, e porque eu quero envelhecer e morrer naquela casa. Eu quero ficar ali até os meus últimos dias. E a gente vai envelhecendo e é difícil ficar se abaixando, né? Fica mais confortável um canteiro mais alto, na minha altura aqui, ó. Ele é um pouquinho, mais ou menos ele é isso aqui, essa altura dessa mesa. Que legal. Praticidade. Pensando lá na frente. E os espaços para TV, né? Como que a coisa vai acontecer. De vez em quando eu gravava para o meu programa de TV lá. E, ok, o projeto Casa da Olga, gravar tudo aqui, um programa do começo ao fim, vai acontecer. Eu não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer. E eu fui cuidando, e eu fui plantando, porque o quintal, Fernando, a horta, o quintal, a parreira, o pé de mandioca, tudo é projetado. Por exemplo, eu vou fazer uma sobremesa que eu fiz, aliás, de mandioca, maravilhosa, apesar de eu não curto muito doce, mas eu fiz. Ou vai comprar uma mandioca com uma costelinha, um frango e tal. Eu arranco a mandioca do quintal. Então eu preciso ter mandioca plantada. Eu vou fazer um doce ou uma receita, um molho com maracujá. Eu tenho maracujá. Eu plantei milho já ali também. Legal. E tantas outras verduras que eu faço. Então, tudo não é que tudo é cenário, não. Mas eu planto num ângulo, inclusive, que seja fácil para captar a imagem. É tudo meio que pensado, assim, né? E isso foi pensado com o arquiteto. Então, nessa parte eu tenho mais o jardim, mas tem também muito chás, muitas ervas aromáticas. E aqui, no outro lado, eu tenho, então, o alface, a couve, o repolho, a vagem, as outras plantas. Mas tudo foi pensado e sonhado. E, principalmente, de um jeito simples. A casa é de um jeito simples que qualquer pessoa pode construir a casa da Olga. Ela não é uma casa, Fernando, que você entra você tem... Ai, meu Deus, mas é tudo muito chique, lindo, maravilhoso. Isso aqui é muito caro, essa poltrona custou $1 milhão. Tal, assim, tal, aquela cadeira e tal, e tapete. Não! É uma casa que qualquer pessoa entra nela e é abraçada por ela.
Ela é muito aconchegante. É tipo casa de vó. Casa de vó. Você chega, você quer sentar ali do lado do fogão a lenha quando é inverno. Ah, e você fez um fogão ali. Eu vi isso, já achei fantástico. Aquele fogão ali, não sei, fogão caipira que pode chamar? Pode chamar de fogão caipira. Nossa, ficou fantástico. As pessoas falavam assim, legal. o próprio Nato, meu arquiteto, falava assim, mas dentro da casa, dentro da cozinha? Eu falei, sim, porque quando for frio, eu não quero ir lá na varanda para fazer a comida lá fora no frio. E aí, por que... Não, mas daí fecha a varanda. Não, daí não é varanda, eu não quero varanda fechada, eu quero varanda aberta, né? E aí foi por isso que eu coloquei o fogão dentro da cozinha. Então, seja frio ou calor a gente não usa pouco. Mas assim, não tem o exaustor, não tem perigo com a fumaça, e ele é aconchegante demais. Quando entra, que é grande a cozinha, né, como eu te falei, é quando você entra, que tá aquele frio, sabe, -2 lá fora, você entra, é acolhedor demais aquilo. E aí você faz a comidinha no fogão a lenha. Não tem coisa melhor. E é tudo muito simples, do jeito que qualquer pessoa pode fazer na casa dela. Fantástico. Ô, Olga, agora também uma coisa que te surpreendeu aí, vamos dizer assim, foi quando você, no meio da pandemia, ou no começo da pandemia, resolveu fazer pão, ensinar o pessoal a fazer pão e jogou isso na internet, né? Foi, porque eu sempre gostei de fazer pão, né? E aquela coisa de comprar pão, ter que sair de casa, não, vamos fazer pão, vamos. E eu fiz pra mim, né? E de repente o público me cobrando que eu tinha que fazer alguma coisa porque eu estava fora da TV, né? Fiz o pão e deu 1 milhão, assim. Em 2 dias tinha 1,5 milhão de gente que viu o meu pão e gente comentando o pão. Até o resto da minha vida eu não consigo responder tudo que o povo escreveu. Porque foi muita coisa, muita coisa. E aí, falei, meu Deus do céu, como as pessoas estão precisando, né? E as pessoas diziam, me salva aí, porque eu não saio de casa, eu não quero sair de casa, eu quero fazer pão. Tá. Então era pão. Olha, a história do pão teve um desdobramento incrível. Eu faço o meu pão de todo dia com farinha integral. Meu pão integral. Fiz pão com farinha branca, pura. E aí as pessoas pediam pão sem glúten, com farinha sem glúten, porque tem problemas, né? Meu Deus do céu, vai desenvolver receita. E aí, as receitas, claro, ficaram maravilhosas, as pessoas faziam e me davam retorno. E diziam assim, o pão, eu fiz o seu pão e ficou maravilhoso. Olga, ensina pão porque eu tenho meus pais com idosos, eu não quero sair de casa para comprar pão todo dia, porque as outras coisas do mercado eu até vou a cada 10 dias, uma semana, mas o pão tem que ser todo dia. Então, por isso que o pão, e falando com outras pessoas sobre isso, parece que foi assim, nunca se consumiu tanta receita de pão ou tanto pão no mundo como durante a pandemia, porque daí as pessoas não saíam de casa, faziam o próprio pão. E fiquei muito feliz quando esse retorno eu consegui ler, graças a Deus, quando ela disse que tinha feito a receita do pão integral, foi com integral, e ficou super bom. O meu pai fez a receita, deu super certo a sua receita, muito obrigada. Meu pai nunca tinha cozinhado na vida, ele tem 82 anos. Então, isso foi um grande presente, né? Legal. E aí as coisas começaram a dar certo, fazendo comida, coisas simples. Daí a história da simplicidade de novo. As pessoas paradas, muitas perderam o emprego, né, durante a pandemia. Como que eu faço uma comidinha gostosa e sem gastar muito? Porque fazer uma comida boa gastando bastante, qualquer pessoa faz, me desculpa. Você vai no mercado com dinheiro e lá você compra produtos importados, que a gente tem tudo que quer hoje no mercado, né? Produtos incríveis. Mas espera aí, mas dentro da possibilidade do meu bolso, com aquilo que eu tenho, o que eu posso fazer? Que seja gostoso, inclusive, né? Não, tem que ficar gostoso, e fica muito gostoso. Uhum. Aí eu lembro do quê? Eu lembro de quando tinha uma dificuldade muito grande financeira, morando no sítio ou mesmo na cidade com os meus pais, a dificuldade de grana. Como é que você faz para transformar isso, o limão na limonada mesmo, né? E você consegue através do alimento. Você consegue pegar uma abóbora e fazer uma comida deliciosa. Se você tiver abóbora, ou moranga que seja, e tiver farinha de trigo e 2 ovos, você faz uma comida extraordinária que nasceu, segundo o que se conta, nasceu na época da guerra.
que foi quando os homens todos foram para a guerra e as mulheres ficaram em casa e elas tinham abóbora na roça e tinham o trigo para colher. O que saiu dali? Saiu um prato chamado tortéi. Você abre a massa, cozinha essa abóbora, tempera ela, sal, pimenta, não pode faltar noz moscada, que vai só um pouquinho, então também, né, dá para fazer economia ali. Depois os italianos é que trouxeram esse prato. Depois os brasileiros inventaram outras coisas mais. E eu já fiz e fica divino. E aí você recheia essa massa com essa abóbora, enrola num pano de prato bem limpo, amarra as pontas e cozinha na água. Depois você corta tudo em rodelas, monta o prato, que fica divino, e serve. Olga, agora como é que você sabe todas essas coisas de cozinha? Você começou a aprender com a sua mãe, a dona Delfina? É por isso que isso tudo aflorou. Porque eu sempre cozinhava, sempre ajudava a minha mãe. Eu sempre estava ali. Quando ainda era pequena, subia num banquinho. E curiosa, sempre curiosa. Por isso que eu acho que eu virei jornalista, né? Porque o jornalista é curioso, pergunta tudo. E aí eu fui aprendendo. E se eu não tivesse muita vontade, ela dizia, vem aqui. Vem aprender, que uma hora você vai precisar. E quem aprende a cozinhar nunca passa fome. E quem aprende a cozinhar sempre inventa coisas. E realmente é verdade, né? Eu tentei, passei para os meus filhos, né? Bora lá aprender, que seja fazer um feijão com arroz, um arroz com ovo, um café, qualquer coisa assim. Porque se você precisar, você não depende de ninguém, né? Então, ela foi a minha grande mestra. Só que daí, sempre trabalhando muito fora, televisão, rádio e aquela loucura. E os filhos, né? Tudo da minha vida. Não que eu tenha abandonado a cozinha. Uhum. Eu sempre, no final de semana, meu pé estava na cozinha, com certeza, né? Mas dedicação, agora, como eu tô tendo, veio com a pandemia. Precisou vir a pandemia para me jogar dentro de uma cozinha onde eu tenho o maior prazer. Essa semana passada, meu filho chegou em casa para almoçar e falou, escuta, isso aqui parece um buffet. Eu fui para a geladeira, eu e a minha querida Jora, e falamos assim, eu falei, meu Deus do céu, essa abobrinha já tá na hora de consumir. Pá, abobrinha. Aí, olha o brócolis vai passar. Pá, o brócolis. E aí a gente fez umas coisas... Sabe? Grelhei a abobrinha, grelhei o brócolis com alho, que fica divino, né? Tinha uma lentilha, fiz um arroz, fui na horta, colhi um agrião do seco, que é maravilhoso, com um pé de alface, e eu tinha um super almoço. Com o quê? Com ovo. Você tem que ser muito criativa também. Mas a cozinha te possibilita a criatividade. É aquilo de você abrir a geladeira ou na despensa e dizer o que eu tenho, o que eu posso fazer. O que eu tenho visto muito, e que as pessoas me passam receita, você poderia fazer essa receita. Então, eu não gosto muito de usar creme de leite. E tudo que eu vejo de que tem na internet, tem muito creme de leite. As pessoas colocam creme de leite na massa, por exemplo. Claro que fica diferente. Eu concordo que de vez em quando você usar, tudo bem. Porque por que as pessoas estão sofrendo tantos problemas e também com obesidade, né? Porque é muita gordura. É muito creme de leite. O creme de leite é bom, dá para fazer. Eu fiz uma receita outro dia com creme de leite que fica divino, mas é espaçado, entende? Não pode creme de leite em tudo. Uhum. Claro que colocar creme de leite na comida fica maravilhoso. É igual doce, quando o pessoal fala assim, não sei o quê, põe leite condensado que vai ficar maravilhoso. Fica. Porque o leite condensado, qualquer coisa, se você puser leite condensado na coxinha, vai ficar bom. Fica. Você pega os morangos, corta no meio, joga leite condensado, precisa de mais alguma coisa? Não. Você come até explodir. É muito bom, né? Mas e aí? O que eu posso inventar? Não tenho creme de leite, não tenho leite condensado. Eu sou desse tempo lá com a dona Delfina, que a gente não tinha isso. A gente não tinha luz elétrica, não tinha fogão a gás. Pensa, era tudo no fogão a lenha. Então, se você pegar uma lentilha e colocar numa panela de ferro e botar a cozinhar no fogão a lenha, eu te garanto que a história é outra. E aí? Tá gostando do conteúdo? Então, olha, deixa eu te pedir uma coisa para você me ajudar aqui no canal. Primeiro, deixa um like. Segundo, deixa aqui uma mensagem para mim, um comentário, uma sugestão, um elogio. Eu quero interagir com você.
Terceiro, compartilhe esse conteúdo. E olha, o quarto, por último, né? Mas não menos importante, se inscreve aqui no canal. Tudo isso me ajuda e me estimula a continuar produzindo conteúdo para você. Ah, e olha, detalhe, você também pode apoiar o meu trabalho aqui no canal. Tá vendo que tem um botãozinho aqui no YouTube com um coraçãozinho e um cifrãozinho? Então você pode clicar aí e enviar uma quantia aqui pro canal. Olha só que bacana. Dessa maneira você vai me ajudar a potencializar ainda mais o conteúdo que eu tenho entregue desde 2019. Olha, eu também não posso deixar de falar do nosso patrocinador, a Unique. O que faz a Unique? A Unique gera relevância, autoridade e credibilidade para as empresas por meio de vídeos no YouTube e podcasts. E olha, é a solução completa, desde a parte de curadoria do conteúdo, gravação, edição e publicação nas plataformas. E não é só isso não, a Unique faz com que o seu canal tenha mais views em cada vídeo, nos podcasts e também mais inscritos, tudo isso com a estratégia correta. Acesse aí www.unique.com.br. Olga, agora como é que você caiu na comunicação? Porque assim, se você vinha de uma família humilde que tinha aí todo esse envolvimento com a cozinha, né? Às vezes a pessoa fala assim, vai virar chefe, vai fazer gastronomia, sei lá, alguma coisa relacionada à comida. E você foi cair bem na comunicação. Como é que foi isso? Eu creio que nasci predestinada, Fernando, porque eu tinha 7 anos de idade, eu queria ser isso. Eu tinha rádio, era o único meio de comunicação que a gente tinha. Eu olhava para aquela caixinha que estava na prateleira com guardanapinho, que era a grande estrela, era o rádio, né? E eu dizia, um dia eu vou entrar dentro desse negócio aí, porque eu olhava por trás do rádio para ver se tinha gente Quanta ali gente atrás. fazia isso, que tá no livro que falou a mesma coisa. Que tinha, como é que faz, né, para ver lá dentro, quem tá lá dentro falando. Menino do céu, era uma paixão, uma loucura aquilo. E eu cresci com o rádio a válvula, rádio a bateria, depois o rádio a pilha. Quando eu me deparei com o primeiro radinho portátil, que coisa maravilhosa, era uma joia aquilo, né? E eu sempre quis. E tinha uma rádio na cidade, que era a Rádio Curitibanos, Rádio de Coroados de Curitibanos. Eu passava sempre lá, era amiga dos locutores, aquela coisa toda, e sempre metida. Isso com 12, 13 anos, eu queria ser locutora, eu queria um dia falar. E era uma rádio de padres, ela era uma rádio da igreja, da Cúria. Um dia me falaram assim, olha, é o seguinte, a pessoa que faz um programa aos domingos aqui, que era a história dos municípios, era um programete, Fernando, de 5 minutos. Era uma espécie de biografia do município. O município tal foi fundado por fulano de tal, no ano tal, bababá, tem tanto de população. Então, se fazia para um raio de aonde a rádio chegava. Sim. Né? E ela teve um problema, ela não podia fazer, e eles me chamaram para fazer. E pronto, acabou. Foi o meu primeiro contato com o microfone. Que legal. A partir daquele dia, pronto, aí foi uma doideira. Bom, demorou ainda para eu conseguir ser uma apresentadora, ter um programa meu, mas não demorou assim tantos anos. Eu fui atrás de trabalho, me mandaram aprender a falar, que a minha voz era horrorosa, e que, enfim, acabaram comigo. Mas tudo bem, eu falei, não vou desistir. Um dia eu vou ter um programa meu, eu vou sentar daí eu já conheci um estúdio, daí que eu digo que eu conheci o estúdio, enlouqueci, né? Daí eu vi como é que era, da onde que saiu o som para ser transmitido para o rádio. Isso eu estava com uns 16 anos, acredita nisso? Foi quando eu conheci a televisão. Quando eu conheci a televisão, Fernando, eu lembro que eu estava assistindo a um programa que estava falando sobre, que foi de 69. Foi quando o homem pisou na Lua e ficou a marca do tênis na Lua, que é a imagem clássica, tradicional, que arrepia até hoje. E eu falei assim, eu já sabia que a marca desse pé era essa. Por conta, e aí foi mais uma grande lição, como radialista eu aprendi, foi por conta de como o apresentador, o jornalista, o locutor narrou. Ele foi tão fiel aos detalhes que, quando eu vi pela televisão, eu já tinha visto através da voz do locutor. Olha só, fantástico. Fantástico. Então é assim, aprendi isso, que você, como locutor, precisa dar os detalhes, passar todas as emoções, para que o ouvinte não ouça você, ele enxergue o que você está falando.
E aí pronto. E aí depois eu consegui fui pedir emprego daí eu mudei para Cascavel, saí de Santa Catarina, fui por acaso ajudar minha irmã na mudança e tal. Caí em Cascavel, fui pedir emprego. Ele falou assim que não tinha emprego, não tinha lugar para mim na rádio. Mas se eu quisesse vender, quem sabe ele poderia me dar um horário. Vender publicidade. Aí me deu a pasta, me explicou e tal, assim, como que fazia, o preço, o valor e tal. Né? E eu saí com a pastinha debaixo do braço. E eu fui e trouxe um contrato. Menino, meu primeiro contrato. Uma loja de tecidos que chamava Tupinambá. Virei cliente da loja, inclusive vendi os tecidos maravilhosos. Bom, aí o cara ficou sem graça, né? Achou que você não ia conseguir, né? Não, claro, ele fez de propósito para eu desistir, né? Bom, aí foi um, foi outro. Resumo, eu fazia um programa que não tinha espaço para comercialização mais. Era a maior audiência, maior comercialização, foi um sucesso absoluto. Bom, dali eu fazia este programa, eu passei a ser redatora de jornalismo, eu abastecia a AM/FM de noticiário. Eu fazia um programa no FM, quando instalou o FM na década de 80, o diretor chegou e falou assim, nós vamos instalar o rádio FM, você quer trabalhar lá? Claro que quem não queria, né? Colocar a voz no FM, aquela coisa, né? Só se falava assim, o som estéreo, é outra qualidade e tal. Coisa maluca aquilo. E aí, só que tem um detalhe, tem que aprender a operar a mesa. Puxa vida, aqueles botões, como é que eu ia falar, soltar os comerciais, que era tudo no cartucho, tocar a música, mas aprendi. Topei o desafio e eu fazia esse programa maravilhoso, era Almoçando com Música, só música clássica. Uma coisa de louco, de lindo, uma delícia, saudade daquilo. Bom, não sei, bom, eu registrado em carteira, eu tinha 5 funções na rádio, e fora as outras coisas que a gente acabava fazendo. E dali veio o convite para fazer televisão. Para ser locutora também, né? Um amigo falou, você tem que ir para a TV, estão precisando de uma locução feminina. E fui. E aí comecei a televisão em 82. Comecei em 74 o rádio e 82 a televisão. E aí nunca mais parei. O tempo que eu fiquei fora do ar, o maior tempo que eu fiquei fora do ar, foram 3 meses. Nunca parei, nunca mais parei. Para tirar férias era um problema, porque tinha que deixar o programa gravado, e era ruim, sabe? Era muito sabe? Fica um programa apagado, um programa gravado, ainda mais um programa de variedade, né? Diferente de culinária, hoje eu faço gravado, mas aí é diferente, não tem, a pegada é outra. E estou muito feliz hoje fazendo o que eu faço, porque eu disse que eu não queria mais fazer programa diário, porque é puxado. É muito puxado. E pense em um programa... Eu cheguei a ter programa aqui em São Paulo de 4 horas de duração. Pensa todo dia um programa de 4 horas. Você tem de pensar muito, muito. Você tem que ler muito. Você tem que... Pois é. É muita coisa. E aí o pessoal acha que fazer podcast não precisa preparar. Ah, sim. Liga o microfone e sai falando. Pois é, agora você viu... Escutei isso outro dia. Você viu que agora tá essa mania de todo mundo faz podcast. Eu concordo que tem muita gente que faz podcast desse jeito aí. Liga o microfone e acabou. Sai falando. Né? Mas não é assim. Tem de ter um preparo, né? Você tem que saber com quem que você tá conversando. Pois é. Com quem que você vai entrevistar? Não sei. Ai, que horrível. Deve ter isso, né? Tem isso. Tem. Olga, agora deixa eu te perguntar. Você trabalhou com o Beto Carreiro. Ele foi meu empresário, foi ele que me trouxe do Paraná para cá. Como foi isso? Ele chegou, eu fazia um programa na Tarobá, um programa de muito sucesso. Foi o meu auge na Tarobá, isso foi em 99. Eu tinha estreado em 97, 98, 99, que daí foi o ano que eu vim embora. Ele fez uma mídia no meu programa. O pessoal dele veio para ia instalar o circo, ia ficar não sei quanto tempo na cidade, veio comprar a mídia e pronto. Daí eu falei assim para eles, o seguinte, porque eu tinha um programa de segunda a sábado. Olha que loucura, o programa fazia muito sucesso, de segunda a sexta, o diretor chegou e falou assim, eu quero o seu programa aos sábados também. Então eu tinha 2 horas de programa, de segunda a sexta. E 4 horas de programa aos sábados, das 8 ao meio-dia. Suado, hein? Suado. Trabalhava bastante. E tinha realmente um grande faturamento e uma grande audiência.
E aí o que aconteceu? No sábado, no programa de sábado, eu disse pra galera, falei, ó, é o seguinte, eu quero o Beto Carreiro no sábado aqui no programa. E tem um detalhe, ele tem que trazer o Faísca, que é o cavalo, né? Que eu era louca pra conhecer o Faísca pessoalmente. Depois eu descobri que tinham muitos Faíscas no parque. Que não tinha É fantástico. só. É ruim isso, que às vezes na televisão você trabalhando por trás, você descobre todas as coisas. Descobre Aí umas você coisas. fala, putz, né? Aí eu descobri que tinha mais de um Faísca, né? Mas tudo bem, não tem problema. Bom, aí ele veio, trouxe o Faísca, fizemos o programa com ele, ele almoçou, daí depois almoçamos juntos e tal. E no meu programa, tinha um campo de futebol da galera da TV, praticar o futebol deles de final de semana. E eu falei pro menino do Beto, falei, coloca o Faísca ali No campo? no campo de futebol, do lado, que era só eu sair do meu estúdio e entrar lá, que eu já vou lá. E eu aqui fazendo o programa com outros entrevistados e tal. E fui. E aí eu falei que eu queria montar no cavalo, ele falou que não, ele falou, você vai cair. Eu falei, não, Beto, você não me conhece, eu nasci no sítio, né, me criei no interior, montava, participava de carreira de cavalo e tal. Ele falou, não acredito. Sim, tudo isso, falei para ele, tudo isso eu vivi. E ele mesmo assim não queria deixar eu montar. Aí eu peguei as rédeas do cavalo da mão dele e falei, dá licença que eu vou montar. E montei. Montei e saí andando com o cavalo. Uma delícia, sabe? Um momento, assim, extraordinário. E gravando, e tudo ao vivo, cara. Tudo ao vivo. Que loucura isso. E ele dizia assim, Olga, e se você cair desse cavalo? Bom, se eu cair, caiu, falei pra ele. Tudo ao vivo, tudo que a gente falava, tudo ao vivo. Foi um momento da minha vida. Bom, desci do cavalo e tal, terminamos o programa, e ele falou, quero almoçar com vocês e tal. Daí fui eu, diretor comercial, enfim, todo o pessoal. E ele falou assim, você conhece São Paulo? Isso foi em 99. Aí eu falei assim, conheço, nossa, já estive em São Paulo várias vezes e tal. Quando eu fui diretora artística de uma rádio lá, eu vim em São Paulo para comprar coisas. Eu comprava, por exemplo, programas do Leão Lobo, num estúdio que ele gravava, que eu não sei mais aonde que é aquele lugar. Um dia, eu tenho que perguntar, ele participou um dia... E o Leão tá no livro também. Tá no livro, né? Eu tenho que lembrar que bairro que era, que eu vinha de ônibus, 12, 13 horas de ônibus. Grilo. Lembra das Hora Ionara? João Bidu? Eu vinha comprar essas coisas pra rádio. Bom, Nossa. aí eu falei, conheço São Paulo, sim. Bom, resumindo, acabou ali, veio embora. Ele falou, eu vou te levar embora pra São Paulo. Tá bom, entrou num ouvido, saiu no outro, né? Porque, imagina. Menino, No dia a dia você deve ouvir tanta coisa que não se concretiza, já né? outras pessoas tinham ido pra lá e tinham feito a mesma coisa. Tinham dito que eu tinha de vir, ter um programa em rede nacional, enfim, aquela coisa. Fernando Vítolo, em 3 meses eu tava aqui. Eu tava Rápido? rápido. Muito rápido. Rápido. Foi assim, outubro foi que aconteceu isso, novembro eu fui pro parque pra gente acertar detalhes e dezembro eu tava estreando em São Paulo. Foi um susto, foi uma loucura, foi uma mudança de vida. Assim, e eu tinha 45 anos na época. Eu tava, assim, no auge da minha carreira. Eu tava num momento extraordinário da minha vida. Sabe quando você tá bem de tudo? Tá tudo bem, tá tudo lindo, maravilhoso. Porque quando você não tá legal, você diz assim, vou mudar mesmo, né? Agora, quando tá tudo bem, é complicado você mudar, sabe? Dá mais medo, né? Você tem que pensar, claro que dá medo. Quer dizer, conhecia São Paulo, tudo, mas não tinha ninguém aqui, assim, que, né, tinha alguns amigos e tal, mas como é que vai ser morar em São Paulo, deixar tudo isso aqui? Mas, enfim, vim e foi maravilhoso tudo que eu vi Que legal, aqui. que Foi, legal. foi. Olga, agora, nessa sua andança aí no mundo da comunicação, qual é a coisa mais importante que você aprendeu sobre comunicação? Ser verdadeiro. O público que está em casa, ele sabe se você está fazendo fita, se você está mentindo, se você está fazendo aquilo só por fazer, né, para ganhar dinheiro, está anunciando aquele produto ali porque estão te pagando. O público sabe, o público não é bobo, não. Então, ser autêntico, ser verdadeiro, acima de tudo. Esse, para mim, é o principal. Mais importante. Seja você, não inventa, não queira cruzar a perna do jeito que você não cruza, né? Olga, agora é o seguinte, quando a gente trabalha na TV, no rádio e tudo mais, às vezes a gente passa alguns perrengues que o pessoal, a audiência no caso, não sabe. Qual que foi o pior perrengue, claro, aquele que você puder compartilhar, que você passou? Eu passei
Momentos bem difíceis. Um foi quando explodiu um liquidificador ao vivo. Simplesmente explodiu tudo. Explodiu no ar. Outra vez foi o micro-ondas, que arrebentou toda a porta do micro-ondas também. Nossa. Explodiu uma berinjela dentro do micro-ondas. Imagine o estrago, a sujeira que fez, e tudo ao vivo. Outra vez foi como é que é o nome daquela folha que amortece toda a língua da gente lá do Pará? Puxa vida. Mas não, de comer? O paraense faz uma comida bem, bem gostosa com ela. Eu comi lá no Pará e não aconteceu nada, do jeito que aconteceu comigo aqui. O câmera começou a passar mal com o cheiro, sabe? Nossa. Então aí você sair dessa situação toda. Outra vez que eu estava aqui fazendo uma entrevista, explodiu a lâmpada e a lâmpada caiu aqui em mim e me queimou toda aqui. Isso, a gente, inclusive, na faculdade a gente comentou sobre esse caso, você acredita? Sério? Na época que eu fiz faculdade, que eu fiz faculdade de 2004 a 2007, eu acho que já tinha acontecido isso, não foi? Foi 2003, acho que foi. Então, e aí na aula que a gente estava falando sobre iluminação, a gente estava falando sobre os riscos das lâmpadas halógenas, que podiam estourar e não sei o que, inclusive tinha acontecido, eu só não sabia que era com você. Aconteceu comigo, foi na Band isso. E daí me queimou. E é assim, mais ou menos, ok, queimou, sacode, filha, continua, você tá ao vivo. Nessa época eu tinha um programa que começava às 8h30 e ia até meio-dia na Band. Pensa! Foi ali quando das Torres Gêmeas, que eu fiquei horas e horas no ar. 2001, né? Foi quando do sequestro do Silvio Santos, lá do Fernando Dutra, né? Acho que é. Dutra Pinto? É, né? Fernando Dutra Pinto, menino, que a diretora entra no ouvido e fala assim, o Silvio Santos está sequestrado dentro da cozinha dele. Nossa, aí foi aquela loucura e tal. Enfim, mas foram momentos assim, quebrar salto do calçado e quase cair, né? Então, assim, são momentos que a gente hoje ri e tal, mas na hora, para você sair... Sim, sair, Agora tem um detalhe importante. A gente só se sai bem de situações assim na TV quando você tem uma coisa que só o rádio te ensina, o improviso. Exatamente. O rádio eu sempre digo, no rádio, se você parar de falar, é a voz do silêncio, você não pode parar. Né? Você tem horrível, porque é uma sensação horrível. Horrível. Você na televisão tem um gestual, você tem caras e bocas, só de olhar você já disse alguma coisa, né? Através do olhar você fala. Agora, no rádio não, se você fechar a boca... Acabou. Ó a voz do silêncio. É tipo sabe aquelas conversas, você tá conversando com alguém e, sei lá, um grupo de pessoas, e de repente fica aquele silêncio, ninguém puxa mais um assunto e tal, e parece que não tem mais o que falar, e ai, que horrível, isso é a mesma coisa no rádio. E o rádio é isso, o rádio te ensina isso, o improviso. Você entra no ar, aí você tá com... Então nós vamos falar agora com o Fernando Vítulo, que tá aqui. Na época ainda a gente só fazia por telefone, daqueles deste tamanho, os telefone, né? Não tinha celular, não tinha nada. E cadê o Fernando Vítulo daqui que não tá aqui? Não tá aqui. E o que eu vou fazer agora? Com o que eu vou encher esse tempo? Então aí entra o improviso. Claro que por isso que, às vezes, quando as pessoas perguntam, né? Pois mas e como que faz para se ter um bom improviso? Você só tem um bom improviso se você ler. Se você tiver conhecimento. Tem um pensamento que eu gosto muito, que diz que o jornalista tem de ser como um rio, de margens largas e águas rasas. Então, o teu conhecimento tem que fazer isso, em todas as áreas, e raso. Pode ser raso. E você vai se aprofundar naquilo que você precisa. Então, você é um jornalista esportivo, então você vai entender tudo que você puder do esporte. É agronomia, né? Ou é a culinária, ou é a política. Então, mas que você consiga navegar nessas águas, nessas margens largas, por todos os assuntos. Eu, por exemplo, quando morava no interior, quando fazia rádio em Cascavel, às vezes eu estava lá fazendo meu programa normal, tinha um programa de 1h30, das 8 às 9h30 da manhã. Abria a porta, entrava o diretor com um Paulo Maluf, por exemplo, sem me avisar. Ou com o ministro da Agricultura. Você já pensou? Se vira, né, Olga? Senta o convidado ali, e daí? Se você não tem conhecimento do mínimo sobre quem é Paulo Maluf. Você vai olhar para a cara dele e vai dizer assim, oi, bom dia, tudo bem?
E aí, o que o senhor veio fazer na cidade? Não é? Você vai fazer o quê com uma figura dessas? Agora, não tinha problema nenhum, né? Aqui uma vez, e foi muito louco na Rede TV, era o ministro do Trabalho. Quem chegou com ele no estúdio foi o Marcelo de Carvalho. E foi muito louco. Porque eu estava fazendo o programa e tinha... normal, estava rolando o programa e ele chegou na coxina, na entrada do estúdio, assim, o Marcelo de Carvalho com o ministro. Tu acha que eu ia perder a chance? E tinha uma pendenga boa para perguntar. Eu só falei assim, o microfone de mão, por favor, mas tudo sem parar, tudo ao vivo. Ministro, por favor. E veio, perguntei o que eu queria, tchau, beijinho, vai embora. Não ia perder a chance, entende? Então, se você não tem que ter coragem, às vezes, para fazer essas coisas, até porque ele podia dizer não, né? E eu podia também, com o meu chefe, dizer assim, pô, você não tinha nada que chamar ele e tal. Mas é a velha história, faça. Depois, se você tiver que, né, alguém justificar, falar alguma coisa assim. Mas não estava fazendo nada de errado, né? Sim, sim. Agora, as pessoas, às vezes, têm muita preguiça, sabe, Fernando? Desculpa o que eu estou falando, mas tem gente que tem preguiça. As pessoas acham que vão escrever bem sem ler? Vão falar bem sem ler? Não tem saída. Um dia, dando uma palestra para estudantes de jornalismo, eu perguntei assim para a galera. Um menino me fez uma pergunta e tal, e eu perguntei assim, era no mês de, sei lá, acho que era outubro. Eu falei, quantos livros você já leu durante esse ano? Daí ele falou assim, nenhum. Putz, nenhum. E você costuma ler quantos livros por ano? Ah, eu não leio, eu não gosto de ler. E você quer ser jornalista? Eu não aguentei, sabe? Eu não aguentei. Eu falei, não é possível um negócio desses. Não dá. Se você quer ser jornalista, você precisa ler. Através da leitura, você corrige os seus erros, você vai aprender a escrever, vai aprender português e vai aprender a falar. Só quem escreve aprende a falar. É isso aí. Olga, queria te agradecer demais por você ter vindo aqui. Que você trouxe esse presente maravilhoso, esse papo maravilhoso. Se você não dividir com o Papis, depois ele vai me contar, hein? Ele vai. Eu passo até seu WhatsApp pra ele te contar se eu dividi ou não. Olga, obrigado mais uma vez. Fiquei super feliz que você veio. E gostei demais do nosso papo. Eu adorei. E quando você vier de novo pra São Paulo, as portas estão sempre abertas. Venha de novo. Quando eu vier outra vez, a gente vai fazer... Eu aprendi a fazer uma focaccia, que você não tem ideia. Vamos fazer, vamos cozinhar. Tem cozinha? Pronto, gente. Eu que adorei. A gente não se conhecia pessoalmente, né? O público... Só online, né? É, só online. Era tudo online, né? Mas adorei. O estúdio, a sua esposa, seu pai, o lugar, tudo. O livro tá fantástico. Parabéns para o Francesco, você, o Heródoto. Muito obrigada por me colocar no livro, me dar essa importância. Não achei que eu tenho tanta importância assim. Mas, olha, é um presente maravilhoso estar com vocês. Obrigado, Olga. E olha, espero que você também tenha gostado aqui do nosso episódio mega especial. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E eu vejo você no próximo episódio. Até lá. Obrigado, Olga. Obrigada a você.